Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h20. Bom dia. Começando agora mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, então, com a advogada especialista em direito previdenciário, a Tatiane Portes Lantier, que já está aqui nos nossos estúdios e vai conversar com a gente, trazer mais informações a respeito do direito previdenciário, e várias pessoas aqui já mandando mensagem. Primeiramente, bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiane. Bom dia, Elias. Bom dia, São Mateus. Hoje uma manhã chuvosa, né? Uma semana chuvosa, friozinho chegando. Mas estamos aí, né? Para responder muitos questionamentos novamente. Mais um mês aqui. Exatamente. Tempo frio, coração quentinho, né? Com certeza. Olha só, pra gente começar, a gente vai colocar um áudio, então, de uma pessoa que mandou a sua mensagem em áudio. E é bem interessante. Vamos lá. Bom dia, Veri. Eu não sei se passar áudio, meu telefone não tá escrevendo as mensagens. Então, eu queria ver com a doutora. Eu tenho 21 anos de contribuição, né? Eu vou me aposentar com tempo por idade. E eu pagava todo mês, né? Eu contribuía todo mês. Só que agora me falaram no INSS, para eu ficar segurada, se eu precisar de algum auxílio doença, eu só preciso de pagar uma vez por ano. Isso é verdade? Bom dia, dona Lena. É verdade, sim. Depende se a senhora continua ainda tem qualidade de segurado no INSS. Qualidade de segurado é aquela história que eu sempre conto, né? Nós temos que pagar o clube todo mês para poder nadar na piscina. Mas eu posso ficar 12 meses ou 6 meses sem pagar e ainda assim poder nadar na piscina. Se a senhora era contribuinte individual, certo? Se está só aguardando agora a idade, precisa manter a qualidade de segurado. E como que isso se faz? Não vai contribuir todos os meses, mas vai fazer uma contribuição por ano. Então, a cada 12 meses tem que fazer uma até chegar à idade. Deixa eu fazer um ponto muito importante aqui. Eu estou imaginando que a dona Lena sempre contribuiu com o salário mínimo. Eu estou imaginando que os 21 anos, eles estão corretos e bem contados como tempo de carência, certo? E eu estou imaginando que a dona Lena está muito próximo de se aposentar por idade. Neste caso, esta informação que eu estou dando é precisa. Se ela não contribuía pelo valor de salário mínimo, se alguma contribuição dela ou algumas contribuições não forem contadas e faltar muito tempo para ela se aposentar, essa informação ela não passa a ser verdadeira. Por quê? Porque nós temos que sempre analisar o caso prático. Pode ser que ela seja uma contribuinte facultativa, aí o prazo muda. Pode ser que ela tenha outros requisitos, por exemplo, mais de 10 anos de contribuição sem perda de qualidade de segurado. Aumenta o tempo de manutenção de qualidade de segurado. Pode ser que ela esteja numa situação de desemprego involuntário, ou seja, estava trabalhando, foi mandada embora. Então, quando eu dou uma determinada informação, eu estou me baseando em suposições e aí eu faço a ressalva agora. Então, quem está ouvindo, eu estou na mesma situação, vou fazer igual porque a doutora Tatiane falou na rádio que podia, não faz, porque ela pode perder algum direito ou fazer errado. Então, sempre para cada situação nós temos que olhar os documentos, o histórico e tudo aquilo que está anotado. Muito bem. Olha só, bom dia, Veridiane. Pergunta para a advogada se posso me aposentar com 58 anos. Trabalhei a vida toda na roça desde pequena. Tenho terreno no meu nome, sempre tirei nota. Meu marido morreu quando eu tinha 40 anos e recebo pensão. Se eu pedir a minha aposentadoria, eu perco a minha pensão? São duas perguntas, né? A primeira é, se pedir aposentadoria, não perde pensão. Se o marido era agricultor, ela recebe salário mínimo. Se ela é agricultora, ela vai receber salário mínimo. Então, não tem sequer redução no valor da pensão ou no valor do benefício futuro, certo? Agora, 58 anos, se ela é rural,
se ela estivesse na lavoura comprovadamente nos últimos 15 anos, a partir dos 55, porque já passou, né? A trabalhadora rural se aposenta aos 55 anos de idade. Sim, ela pode pedir aposentadoria. De toda sorte, ela pode pedir em qualquer momento, né? 58, 57, 56, 55, em qualquer momento. Qual que é o requisito para o trabalhador rural? O requisito para o trabalhador rural é estar na atividade campesina no momento do pedido da aposentadoria, se for concomitante com o implemento da idade. Então, completou 55 anos, tem que estar trabalhando, ter tido trabalhado. Mas provavelmente sim, se ela tem a documentação, faz o pedido da aposentadoria, porque ela já perdeu 3 anos aí de benefício. Tá. Olha só, bom dia, uma pergunta para a doutora. Minha irmã tem mais de 50 anos. Ano passado o filho dela faleceu em uma outra cidade porque ela não tinha direito de pensão por morte. Ela não tem vínculo empregatício, é costureira para sobreviver, não morava juntos, é por isso? Por que ela não teve direito à pensão por morte? Porque a lei fala o seguinte: na pensão por morte é presumido a dependência econômica do cônjuge, dos filhos, dos enteados, de quem mora com guarda e dos filhos menores ou dos maiores incapazes, certo? Para que a gente mude de classe de dependente na pensão por morte, ou seja, sai da classe dos cônjuges, vem para a classe dos filhos, é preciso comprovar dependência econômica. Então, quando o filho faleceu, se ele não supria as necessidades da mãe, se ele não era ele o responsável financeiro pela mãe, ela não vai ter direito à pensão. Então, sempre para que pai ou mãe recebam benefício de filho, pensão de filho, certo? Precisa comprovar dependência econômica. Eu também vou tirar o fone porque ele tá com chiu. Uhum. Olha só, bom dia, aqui é o Valdir, eu tenho uma dúvida. Mora apenas a minha mãe, que é acamada, e eu, que tenho 39 anos, na roça. Faz um mês que eu descobri que tenho um câncer de pele e tenho que parar de trabalhar para realizar o tratamento. Eu tenho algum direito a alguma ajuda? Tem sim, vai pedir benefício por incapacidade temporária no INSS. Vai comprovar a doença, vai comprovar a necessidade do afastamento para o tratamento e o INSS vai pagar o benefício durante o tempo que ele necessitar do afastamento. Muito bem, trabalhei como professora e me aposentei. Gostaria de começar em uma nova área. Se eu abrir um MEI, eu perco a minha aposentadoria? Não perde a aposentadoria. Não vai se aposentar, né? Provavelmente não vai utilizar este benefício para se aposentar. Até tem que ver que tipo de aposentadoria que ela é. Quando fala professora, a gente sempre pensa, trabalhou para o município, para o estado, ou era professora de rede particular, ou ainda o município não tinha fundo próprio no momento. Tem que ver quem paga a aposentadoria dela. Perder a aposentadoria não perde em hipótese alguma. Muito pelo contrário, se a pessoa trabalha e ofere renda, um dos requisitos é fazer o recolhimento da contribuição previdenciária, certo? Então ela pode sim fazer o MEI dela, recolher, só tem que ver se isso efetivamente vai servir para algum benefício futuramente. Muito bem, bom dia, eu sou o Luiz, eu gostaria de saber se o meu pai, ele consegue algum auxílio. Ele tem 54 anos de idade, ele é agricultor e já faz 33 anos que ele tem diabetes tipo 1 e além disso ele é hipertenso. Com isso, ele consegue algum tipo de auxílio? Olha, diabetes tipo 1 é um diabetes que é facilmente controlável, né? Então, normalmente ele não causa consequências severas. As outras diabetes, sim, elas têm um problema da cegueira, problema de corte, enfim, uma série de outras coisas. Não dá para saber se ele tem direito a benefício ou não. Quando que a pessoa tem direito a benefício? Se o pai é agricultor, se mantém na agricultura, se tem toda a documentação, ele tem direito a benefício a todo e qualquer tempo. Um benefício por incapacidade depende da comprovação da incapacidade laboral. Então, vamos ver como é que está a situação do diabetes, se está controlado, se não está controlado, se ele precisa de um tratamento especial, se a hipertensão está controlada ou não está controlada, se toma remédio ou não. Por quê? Porque hipertensão nós sabemos que a grande parte da maioria das pessoas tem, né? Então, dependendo da idade, essas coisas, o problema de pressão alta, né? Essas coisas todas, as pessoas têm e não necessariamente isso cause incapacidade para o trabalho. Diabetes também, e ainda mais o nível 1, né? Uhum. Ela também é controlável. Então, qual que é o requisito para ele pedir um benefício? Só se ele não puder trabalhar.
ele está próximo da aposentadoria, daqui a pouco vai se aposentar por idade como trabalhador rural. Muito bem, bom dia. Como posso fazer para pagar o INSS? Eu tenho 38 anos apenas e sou dona de casa. Dona de casa. Então, para dona de casa, nós temos algumas possibilidades. A primeira dela é pagar na qualidade de dona de casa baixa renda. O que é baixa renda? Não é que tem que ser pobre, né, para poder pagar. O baixa renda é aquela família, aquela dona de casa que vive num núcleo familiar que tem como renda até 2 salários mínimos, certo? Então, o marido trabalha, enfim, e recebe até 2 salários mínimos. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir até o CRAS, se inscrever no CadÚnico e depois se inscrever no INSS para fazer o recolhimento como contribuinte individual baixa renda. Ela vai pagar 5% do salário mínimo, que dá em torno de R$70, 72, 73, uma coisa assim, todo mês, certo? A cada 2 anos tem que renovar o CadÚnico lá no CRAS. Para quê? Para que essas contribuições sejam validadas. Ela tem uma segunda opção, que é recolher como contribuinte facultativo plano simplificado. 11% do salário mínimo. Não tem requisito nenhum, basta pagar, certo? Que são as 2 melhores opções. Tem outras opções também, mas em fator de valores, esse é o melhor. Muito bem, a gente tem um áudio aqui que a gente vai colocar, só coloca o fone e deixa já ouvir bem certinho. Vamos lá. Bom dia, aqui é a Ana Maria da Carqueja. Eu queria saber também sobre a minha aposentadoria. Eu vou completar 63, já entrei 3 vezes com a aposentadoria, com o pedido e não deu porque eu tenho uma empresa no meu nome, uma pequena empresa. Parece que ela quer se aposentar como rural? Pois é, ela Ao tem que uma parece, empresa, pela informação, né, da história da empresa, né? E enquanto rural, se ela tem empresa no nome dela, tem que ver em que situação que está essa empresa. Se ela está ativa, não está ativa, se ela recebe dividendo, se não recebe dividendo. Por quê? Porque o fato dela ter uma empresa no nome dela traz ela para a condição de contribuinte urbano, que não tem nada a ver com o contribuinte rural, certo? Se a empresa está única no nome dela porque nunca foi baixado, porque está lá, ela nunca recebeu dividendo, tem que fazer defesa nesse sentido para comprovar que a empresa está lá e que ela não transformou ela numa contribuinte urbana. Muito outra situação também é a questão de fazer uma aposentadoria híbrida. 63 anos de idade, ela pode se aposentar tanto como rural, se comprovar a atividade rural e os requisitos do rural, ou então se aposentar como trabalhadora urbana. Ela já passou a idade, vai somar o tempo rural com o tempo de trabalho urbano, provavelmente essa questão da empresa. Nem sempre esta a afirmativa do INSS, a pessoa leu e viu que não se aposentou porque tinha empresa. Às vezes não é só isso. Às vezes as contribuições estão irregulares, às vezes não tem o tempo de carência, às vezes sequer ela provou o tempo de lavoura, né? E nós temos que lembrar que para somar o tempo de contribuição dos 15 anos necessários para se aposentar por idade, porque, lembro, não basta ter idade, tem que ter idade e um tempo mínimo de contribuição, que são 180 meses ainda como carência. Não vou explicar o que é carência, porque é um pouquinho complicado, mas tem requisitos para o recolhimento e para a contribuição. Então, nem sempre o indeferimento que a pessoa acha que foi o que aconteceu. Quando a gente fala, e aí vem um ponto, né? Todo mundo quer, eu quero revisar o benefício. Eu quero porque eu me aposentei, eu ganhava X e hoje eu tô ganhando 2 vezes menos X, certo? Então, eu quero revisar. Quando o cliente aparece para pedir pedido de revisão, a gente não fala, porque você baixou o valor do benefício. Vamos revisar se a tua aposentadoria foi concedida corretamente? Ou quando ele vem para dizer, olha, eu não tive o benefício, eu vou revisar como se eu fosse fazer uma revisão para um benefício concedido. Por quê? Porque eu tenho que ver se o INSS analisou todos os requisitos, se ele computou todo o tempo, por que ele não computou determinado tempo, se está certo e se está errado. E isso acontece muito no INSS, às vezes eles não olharem corretamente. Às vezes eles dizem que não tem direito, por quê? Porque eles não prestaram atenção num detalhe de um documento, ou de uma contribuição, ou de uma exceção que a lei trazia, enfim. Então, no caso dela, não dá para saber se o benefício dela foi indeferido pelo fato de ter a empresa. Mas a empresa, sim, no nome, pode ser um dos motivos para ela não ter benefício rural. Muito bem, bom dia.
A minha tia, ela tem 60 anos, meu tio tem 65 e eles não conseguem se aposentar. Eles têm 13 anos de contribuição por nota de produtor. Quantos anos ainda falta para eles conseguirem se aposentar? 2 anos. 2 anos. O mínimo, então, é 15. 15. Muito bem. Outra pessoa colocou aqui: bom dia, sou aposentado por invalidez. Posso abrir um MEI no meu nome e eu não perco esse benefício? Não pode. Não pode, então. Aposentado por invalidez, o requisito da aposentadoria é estar incapaz para todo e qualquer trabalho. Se ele abre um MEI, ele vai estar imediatamente dizendo pro INSS: estou trabalhando. E aí o INSS vai dizer se você pode trabalhar. Até logo, pensão, aposentadoria. O senhor agora vai viver do seu trabalho e não da sua aposentadoria. Então, com certeza vai perder se abrir, né? Bom dia, gostaria de saber se minha mãe tem direito a algum benefício do INSS. Ela é cega, não enxerga nada, tem diabetes, pressão alta e faz hemodiálise 3 vezes por semana. Só que sempre trabalhou na roça, mas não tem contribuição. Ela pode ter algum direito? Ela tem 67 anos. Tem que ver que tipo de trabalho de roça. Aqui me parece que não é um produtor rural, uma família de atividade que tem atividade rural. Talvez tenha trabalhado por dia, como boia fria. Nesse caso, o benefício, comprovar uma aposentadoria ou qualquer outra coisa, fica mais difícil. Por quê? Porque essas pessoas normalmente não têm documentos. Agora, se ela tiver documento, ela vai pedir o benefício normalmente como todos os outros trabalhadores rurais, né? Vamos pensar o seguinte: 67 anos de idade, ela tem deficiência visual, tem um monte de outros problemas, não tem como comprovar a contribuição nem trabalho remunerado que ela tivesse pelo tempo necessário. A doença dela começou há muitos anos, então ela já era incapaz há muitos anos. Tem o BPC. O BPC daí depende da condição econômica da família, né? Lembra que é o critério de um salário mínimo dividido por 4 pessoas, então a renda familiar não pode superar 25% do salário mínimo por pessoa da casa, e aí ela tem direito a pedir o BPC. Muito bem, a gente tem outra aqui mensagem. O pessoal mandou o seguinte aqui: bom dia, Veri, doutor, estou prestes a me aposentar pela agricultura, agora 29 de abril. Eu completo 55 anos. Teve 1 ou 2 anos que não foi tirado notas de vendas, mas tenho notas com sobras. Isso pode de alguma maneira atrapalhar na hora de entrar com o pedido de benefício? Eu tiro notas desde 2002. Agradeço se você me tirar essa dúvida. Não atrapalha. Por quê? Porque ao contrário do que todo mundo pensa e que muita gente fala, inclusive pessoas que trabalham com benefício previdenciário de rural, dizem que tem que ter uma nota por ano. Não tem que ter uma nota por ano. O INSS, pelo ofício circular 46, que é o documento que regula a forma de aposentadoria do trabalhador rural hoje, ele determinou que a prova da atividade rural, ela é realizada por meio da autodeclaração. A autodeclaração é um documento que a pessoa assina, né? Explicando a situação dele, qual é o período que ele pretende comprovar e quais são os documentos que ele tem, certo? Assinou, juntou os documentos. Como que o INSS lê esse documento? Ele vai pegar documentos oficiais e normalmente ele utiliza 2 documentos oficiais. Então, por exemplo, fiz um financiamento no Banco do Brasil para a lavoura de 2020, certo? Ou 2018. Este documento, esta DAP, já é um documento oficial. E esse documento conta 7 anos e meio. Tem um outro documento lá de 15 anos atrás, mas que também é um documento rural, certo? Este outro documento vai contar 7 anos e meio. Então, eu tenho que ter 2 documentos fortes oficiais que venham de bases governamentais, ou seja, do local que o INSS faz uma pesquisa e diz: olha, Veridiane, ela é agricultora porque eu tenho esse documento mostrando que em 1993 ela fez isso daqui, certo? Aí sim, ele pega as outras notas e as notas ajudam a comprovar. Tudo isso para dizer que o fato dela não ter tido notas durante 2 anos consecutivos não retira a qualidade de segurada especial de trabalhadora rural e provavelmente será contado. Muito bem, a gente tem um áudio aqui também, vamos colocar agora. Bom dia. O meu pai deu entrada na aposentadoria dele e ficou aguardando 5 meses.
Só que daí lá no INSS eu acho que eles anexaram uns documentos errados lá. Aí quando eu fui lá de novo, eles entraram de novo com o pedido de aposentadoria e com o mês já deu certo. Só que daí nesses 5 meses que ele ficou aguardando, eles entraram com recurso. Só que até hoje nada ainda. Já faz quase 1 ano. Vai fazer 1 ano já. Será que ainda sai esse recurso ou não? Sai sim. Sai sim. Os recursos no INSS estão bem demorados. Concessão de benefício agora já está mais rápido, mas recurso não. Recurso pode levar até 3, 4 anos para ser julgado, né? Então, se eventualmente esse recurso foi provido, ele vai receber os atrasados. Provido o que significa? Ganhar o recurso, né? Ele vai receber os atrasados desde o primeiro dia daquele outro pedido que ele fez. Ele já tem um benefício em curso, certo? Que ele está recebendo, aposentado. Mas ele tem um pedido anterior que foi negado e que está em recurso. Se o recurso for aceito, provido, o que vai acontecer? Ele vai receber todos os meses de benefício até o dia anterior à concessão desta nova aposentadoria que ele recebe hoje. Olha só, a gente vai para nossa última pergunta aqui. Não vai dar tempo de colocar todas, a gente vai pedir para o pessoal mandar na live, que eu sempre mando o link para Tatiane e ela responde lá na live, dá pelo menos uma luz, né? Essas dúvidas que ficaram ali. A pessoa mandou o seguinte: bom dia, sou diarista e como que eu posso pagar meu INSS? Eu posso abrir um MEI? Abra um MEI. Faz muito bem, o MEI é o mais barato que tem, o mais fácil que tem. Você tem que entrar no portal do MEI. Lá no portal do MEI tem como fazer a inscrição e tem como gerar a guia. Então, quando você abre um MEI, vai ser criado um CNPJ para você, que é o teu identificador. CNPJ não significa que ela se transforma numa pessoa jurídica, né? O MEI é um contribuinte individual. Só tem uma outra forma de recolhimento da guia. Todos os meses, daí ela tem que entrar no portal, emitir a guia. Pro MEI dá para emitir as 12 guias do ano, inclusive, para ficar na mão fácil, né? Coisa que a gente não consegue fazer com o INSS. Tem que pagar rigorosamente em dia, pelo menos a primeira. Então, o MEI vence dia 20 de cada mês. Pagou a primeira, em dia, já tá bonito no negócio, porque o INSS já te reconhece. Se pagar atrasado, vai pagar perdido. O INSS não vai te reconhecer. Depois, os outros, e a gente sabe que acontece, às vezes, das pessoas atrasarem o MEI, não tem problema pagar de vez em quando atrasado, certo? Outro ponto importante para o MEI. O MEI não dá para abandonar de pagar. Certo? Por quê? Porque você entra em dívida com a União quando você deixa de pagar. O MEI é um imposto. Então, se não pode trabalhar porque não tem mais emprego, vai ter que ir lá resolver com o MEI e fazer a informação e dar baixa. Certo? Não posso trabalhar porque estou doente, mas não estou recebendo benefício, tem que fazer a informação lá no MEI para não ter dívida tributária. Ele é baratinho, ele é fácil, mas ele é algo de responsabilidade. O que acontece? As pessoas vão lá, fazem o MEI, daí eles param de trabalhar, esquecem e abandonam. Daí um dia vem problema para eles. Por quê? Porque eles não cumpriram com as responsabilidades tributárias de informação deles. Então, bastante importante. Mas faça sim, esse é o meio mais barato e garantido de ter benefícios e ter possibilidade de se aposentar. E custa bem baratinho, né? Se nós colocar ali 70 pilas por mês, o que é? Um lanche, 2 lanches? E ajuda bastante, né? Bastante. Com certeza. Tem várias perguntas aqui, a gente infelizmente não vai conseguir responder, mas eu peço então para as pessoas que ficaram ali com suas perguntas em ver aqui com a gente, né? Mande sua pergunta no Facebook, ali nos comentários da nossa live, que eu vou passar o link para Tatiane e ela vai também então responder lá na nossa live no Facebook, tá bom? Tatiane, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, lembrando que ela volta no próximo mês, né? É isso aí. Até o próximo mês e as novas perguntas. Bom dia para todos. Agora, 8h44, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o último bloco do Cultura São Notícias.